Um banco que está junto com você. Um banco que acredita no que você acredita. Um banco que respeita o que você respeita. Banco Afro, um banco feito de pessoas para todas as pessoas. Abra hoje mesmo a sua conta. Olá, boa tarde, sejam bem-vindos a mais um podcast do Banco Afro. Hoje foi no episódio número 51 desse podcast e temos a prazer, a alegria de estar recebendo aqui o Luan Andrade, do Escurecendo Fatos. Quando eu vi a primeira vez o nome do Luan, eu vi assim, Luan, ela mandou no e-mail, né, Luan, com tio, achei bem diferente, eu estava sabendo o nome do Luan com ele no final, mas a gente está muito feliz de estar recebendo o Luan aqui hoje. E para você aqui que nos assiste aqui no YouTube, aqui ao vivo, aqui, até que está assistindo depois também, que é a gravação, não deixe de se inscrever no canal do Banco Afro no YouTube e também deixe o seu like também nesse vídeo também, que é bem importante para nós também aí. E Luan, seja bem-vindo, obrigado por estar com a gente aqui hoje, obrigado por ter aceito o nosso convite. Teve alguns percalços aí de datas e tal, mas conseguimos, chegou o dia e obrigado mesmo. Mais uma vez, seja bem-vindo ao nosso podcast aqui. Oi, gente, boa tarde. Primeiramente, já venho logo me desculpando, porque realmente Primeiro, eu tinha um pouco de receio de podcast. Eu tinha um pouquinho de receio, ficava. Eu sou melhor escrevendo do que falando. Aí eu ficava assim meio com receio, dei uma enrolada, mas depois também houve uns conflitos de data. Só que aí eu participei de senti que, né, não é assim esse bicho de 7 cabeças. Era um assunto que eu tenho muita tranquilidade em falar, que era a paternidade, porque eu estou vivendo isso assiduamente. E aí eu falei, não, né? Não tenho essas amarras, não posso ter essas amarras. Não sou dono da verdade, se eu errar, tudo bem, a gente Faz muda. parte, né? E pra gente E começar. obrigado pelo convite, né? Ah, que Muito isso. obrigado pelo convite. E pra gente começar, só pra gente conhecer melhor, quem é o Luan Andrade? Além de. Vamos falar, não sei se eu vou falar influencer, né? É um influencer. Querendo ou não, é um influencer. 200 seguidores é um influencer. É um influenciador daí digital, é pai, como você falou, você sempre fala de paternidade lá no perfil, né, do Expressão do Fatos. E para quem não te conhece, ainda que eu acho meio difícil, mas quem é o Luan Andrade? Então, Luan Andrade é um menino que nasceu em uma família interracial, que teve acesso à melhor educação até os 12 anos, quando seu pai fale, e aí ele meio que encontra assim, a realidade, né, da maioria do povo brasileiro, realidade bem complicada mesmo, que só foi mudar depois que eu passei a trabalhar, né? Então esse Luan aos 12 anos vai para um colégio menos bem mais humilde, tem uma formação educacional bem meia boca, depois vai para a faculdade, não se encontra direito, meio que desiste. Aí nesse meio tempo, meu tio, da parte de pai, já tinha um letramento, né, étnico-racial, me chama para trabalhar com ele na empresa dele de educação. Aí lá com meus 20 anos, 21 anos, eu tenho acesso à educação étnico-racial, assim, é um intensivão, e meio que a partir disso eu me encontrei. Né? Eu fui entendendo várias coisas que aconteceram comigo, fui ficando mais tranquilo, tive gosto para aprender sobre isso, me deu gosto de estudar coisa que eu não tinha tido até então, né? Então, assim, Luan Andrade, ele é o cara que, sendo bem clichê, é uma metamorfose ambulante, porque, assim, eu me vejo mudando, né, a todo tempo. Eu pego o cara lá de 20 a 10 anos atrás, era um cara que, se ouvisse o Luan Andrade de hoje, estaria chamando de mimizento, de não sei o quê. Era bem nessa linha. Um Luan Andrade que se tornou pai há 1 ano e 2 meses.
que está curtindo todas as dores e as delícias do que é a paternidade. Formado em publicidade e propaganda, pós-graduado em marketing branding, experiência profissional muito em veículo televisivo e rádio também, mas que hoje tem vivido da internet. Acho que eu fiz um resumo sobre quem é Luan Andrade. E para você que nos acompanha ao vivo aqui no YouTube, está com a gente aqui, se quiser mandar alguma pergunta para o Luan, só mandar no chat aqui que a gente vai fazer a pergunta para ele. A gente repassa aqui para ele aqui a pergunta. Então, está ao vivo com a gente, manda sua perguntinha aí. E quem está ao vivo também, por favor, compartilhe essa live. Só clicar no link de compartilhar aí, chama mais pessoas, deixa um vizinho, mãe, papagaio, todo mundo para assistir a gente aqui. Luan, então, aí você falou que você é formado em publicidade e propaganda, pós-graduado em marketing branding, se encontrou na internet, que tem a ver também com a sua formação também, né, acadêmica, claro. E como é que foi que surgiu a ideia de você criar um perfil no Instagram, na verdade, né? Como surgiu isso que você faz? Como assim, cara, vou criar esse perfil aqui, vou falar disso, daquilo, vou falar de paternidade, de política, de... Pronto. Isso é bem interessante, porque, assim, eu não vivo num meio politizado. Né? Eu tenho uma parte do meu meio, mas o meu grande convívio não é o meu politizado. E quando eu falo politizado, não é só política, é politizado assim, questões sociais, etc, etc. Geralmente, no meu meio, eu sou a pessoa mais politizada. Então, por vezes, eu me sentia meio que solitário nos meus pensamentos, nos meus achismos, digamos assim. E aí eu sempre, por exemplo, pode citar aqui tudo, né? Claro. Sem nenhum problema. Por exemplo, sabe o Quebrando o Tabu? Mídia Ninja? Sim. Tal. Mas Quebrando o Tabu. Eu via que era uma mídia que, para muitos, é uma mídia progressista, de esquerda, mas eu via muitos erros nos detalhes. Eu lembro uma coisa que fica muito em minha cabeça, foi quando eles comemoraram, assim, primeira equipe feminina de narradoras de futebol. Eram 3 ou 4, não tinha nenhuma preta. E meu comentário foi nesse sentido, foi tipo, vocês estão comemorando uma parada, mas vocês estão comemorando uma parada de mulheres brancas. Eu comentei isso de forma mais elaborada. Uhum. E o tanto de pessoas, de mulheres brancas, que colocaram a questão de gênero à frente da questão racial, diminuindo assim bruscamente o que é ser negro no Brasil, me deixou revoltado. Eu não sei se a palavra é revoltado, mas a palavra é inconformado. Porque a gente sabe que todos os dados de gênero pioram em muito quando a gente coloca a questão racial, e diferente do que prega, né, a maioria das pessoas, o homem negro recebe menos do que a mulher branca. O homem negro está em menos espaços de poder do que a mulher branca. Então, assim, se a gente fosse tentar hierarquizar coisa que eu não concordo, a gente já está vendo em outra episteme. E eu fui atacado por mulheres brancas de forma veemente. Mas, por um outro lado, eu ganhei alguns seguidores na minha página pessoal. Interessante. E aí, como eu estava desempregado à época, e eu sou meio que inquieto, o que eu fiz? Eu comecei a perceber que o Quebrando o Tabu, antes de postar no Instagram, postava no Facebook, e o que dava mais resultado, eles iam para o Instagram. Aí eu comecei a ver o Facebook, via o que dava resultado, já deixava o texto pronto, e quando eles postavam, eu colocava a notificação, e já tinha o texto pronto, então meu texto sempre estava lá em cima. E aí eu comecei a abranger isso para outras páginas. Comecei a comentar no Pretitudes, Gente Preta, Mídia Ninja, em página feminista também. A página da Dani Bron, se eu não me engano, é Feminismo, mas acho que é com... Tem uma letrinha ali que diferente, mas acho que a Nória deve conhecer, várias páginas feministas. E aí, nessa mesma pegada, sempre que iam falar sobre gênero, se recorte racial, eu vinha trazendo recorte racial. E ao mesmo ponto que mulheres brancas, a maioria marxista, e mulheres pretas me acolhiam, as brancas liberais
só falando mal. E eu ia ganhando seguidorzinhos, ia chegando no DM falando, poxa, que bom que você falou isso. Aí eu fui construindo esse know-how. E aí chegou que eu comecei a comentar muito no Pretitudes. É também uma página que fala sobre questão racial. E nesse meio tempo, um ADM deles, Caio, me chamou para fazer parte da equipe deles, para produzir texto. Aí eu estava lá para produzir, mas assim, coisa de muito pouco tempo depois deles terem me chamado, eu comecei a sentir a necessidade de falar o que eu penso. Aí, do nada, no amanhã eu acordei e falei, vou criar o Escurecendo Fatos. Puf, criei. E aí, só para concluir, rapidamente, tipo assim, eu fiz o Escurecendo Fatos dia 1º de março, ou foi dia 3 de março, algo assim. No dia 8 era o Dia da Mulher. E eu escrevi um texto na primeira pessoa, que hoje algumas pessoas... Na época eu não pensei nisso, mas hoje eu acredito que não foi a melhor forma. Mas escrevi na primeira pessoa falando assim... o texto trazia essas dificuldades, essas diferenças entre mulheres pretas e brancas. Aí, isso foi logo de manhã, eu escrevi esse texto, o Mídia Ninja postou alguma coisa do Dia da Mulher, eu fiz um comentário no Escurecendo Fatos, e nesse comentário eu ganhei 500 seguidores. Então, assim, e aí o resto foi só se retroalimentando, né? A partir daí eu comecei a ser mais assíduo, as pessoas iam compartilhando e chegando seguidor. Mas o grande boom foi isso. Eu acho que eu saí de 120 para 620 em 2 dias. E aí pronto. E aí o resto é história. Vi que eu tinha coisas para falar e de uma forma que as pessoas entendiam. E pronto, foi assim que... Você já viu que eu falo bastante. Já viu que eu falo bastante. Aqui é vontade. Então, assim, foi assim que começou a página. Foi exatamente assim, a timeline do decorrer das... sim, e o texto que me fez ter certeza que eu tinha que criar uma página foi quando rolou aquele Jesus Negro no carnaval, que a Mangueira trouxe ele tatuado de cabelo loiro. E eu fiz um texto falando sobre as críticas dos evangélicos a esse Jesus, né? Falando sobre a megalomania de algumas igrejas, falando sobre que aquele corpo é o corpo que é mais assassinado, mais injustiçado, assim como foi Jesus, alguma coisa nesse sentido. E eu tive, acho que foi 11 mil ou foi 12 mil likes na página do Quebrando o Tabu, nos comentários. Eu melhorei esse texto, postei na minha pessoal na época, eu ganhei uns 1.000 seguidores. Eu falei, não, tá na hora de direcionar, né? Tem gente querendo... tem gente que concorda, que pensa como eu, que quer me ver escrevendo, e foi assim que eu comecei. E você falou em cima desse Jesus Negro que teve no Carnaval. É interessante isso. Eu me lembro que eu via muita gente falando assim, aqui não sei o quê, porque Jesus não era bandido, Jesus não sei o quê. É impressionante como já associa a imagem do negro, do cabelo platinado, com bandido. É impressionante. É exatamente isso. Recording stopped. Acerca disso. Entendi. Eu acho que parou de gravar. Parou. Mas vamos continuar. Segura a pergunta? Não, pode continuar. Pode continuar. Pronto. Eu tenho uma formação evangélica. Sim. Até os meus 14, 15 anos, eu era de igreja, eu sou batizado, etc, etc. Então, eu tenho um conhecimento pouco, né? Não é muito. Mas eu entendo um pouco. Inclusive, eu entendo o meio dos evangélicos. Eu entendo o meio do evangélico. Eu entendo o meio evangélico como ele se sucede. Uhum. Então, assim, quando você vai pensar de forma honesta sobre que Jesus foi injustiçado, que preferiram crucificar Jesus a Barrabás, entre outras coisas, você percebe que o estereótipo negro é justamente o mais assassinado no Brasil e muitas vezes de forma errada, equivocada, né? E eu falo isso tanto do lado da polícia quanto do lado dos bandidos. Os corpos que caem geralmente são sempre negros.
Então, assim, foi uma crítica muito acertada, muito assertiva da Mangueira, de fazer esse paralelo da injustiça. Então, quando eu vi aqueles comentários falando exatamente isso, que Jesus não era viciado, que Jesus não era noia, Jesus não era isso, não era aquilo, eu falei, pô, onde foi no enredo que disse que aquele cara era um criminoso? Exatamente. Pintou cabelo de loiro automaticamente já é bandido? Essa criminalização da cultura negra que a gente vê milenarmente, milenar não, que o Brasil não tem 1000 anos, mas assim, desde o início do Brasil, é nítido como ela se perpetua nesse tipo de comentário da internet. Sim. Então foi nesse sentido que eu me estimulei a falar, porque às vezes você pega uma galera que fica repetindo a mesma coisa o tempo inteiro, não tem contraponto, então aquele ponto equivocado é que se torna verdade. Então eu sempre trabalhei nesse sentido, né? De botar meu ponto de vista. E em cima disso também, eu acredito que você deve ser bastante atacado no seu direct, né? Por algumas pessoas, alguns haters, né? Aí, porque assim, os haters são os caras que falam coisa no online também, mas no cara a cara não tem o que falar. No ao vivo não teria coragem de falar nada. E eu imagino que você deve ser atacado diariamente por isso, né? Por posição política, por questões raciais. O Luan que é mimizento, é um perfil mimizento, os questões fatos, porque traz temas que incomodam, na verdade, né? Eu vou te falar que hoje a política, assim, quando eu digo política, a política partidária mesmo, vem me trazendo mais ataques do que falar sobre questões sociais, né? Porque meu perfil não fala só sobre raça. Só para a galera entender, é mais ou menos o seguinte. Meu perfil é sobre... Ele nasce para falar sobre racismo, mas pessoas pretas tem em todas as minorias. Então você tem o preto, que é LGBTQIAPN+, você tem o preto, ou melhor, a preta, que é mulher, você tem o preto e preta PCD, você tem preto e pretas em todas as esferas sociais. Então eu acabo falando sobre tudo, porque não tem como você falar sobre raça, sobre pessoas negras, e ignorar seus pares, que tem outras opressões também, né? Então, só para pontuar que eu falo... E a política, não tem como, tudo no Brasil é política. Você só consegue melhorias para uma camada da população se você pensar politicamente. Eu já tive muitas visões romantizadas. Hoje eu tô mais... O Bolsonaro me fez ficar mais sóbrio, sabe? O Bolsonaro foi um tapa na cara para falar assim, ó, se a gente não se organizar para além da raça, porque infelizmente é isso que acontece, partidos políticos, inclusive de esquerda, também são racistas, pode ter outro Bolsonaro. Então, assim, hoje o que mais chega de hate para mim é de bolsominion. E o ataque do bolsominion é um ataque refinado. Não é o ataque só do xingamento. É o ataque que ele pega a sua publicação, manda num grupinho e todo mundo reporta. E isso mitiga seu alcance, isso diminui seu alcance, isso diminui o engajamento da galera. Os xingamentos, essas coisas, por incrível que pareça, vem mais por causa de reality show. Sério? Reality show. Agora mesmo, era eu criticar o Arthur Aguiar, eu fui chamado de macaco, e daí pra pior. Daí você... Inclusive, eu mandei até uns prints para a família da Natália, mandei print para a equipe da Lina, porque chegavam coisas assim, muito transfóbicas e muito racistas para mim. E tudo isso por críticas honestas, não era crítica descabida, ao Arthur Aguiar. Eu tô tentando não mexer tanto na mesa. Não, porque eu tô vendo que tá mexendo na câmera. Não, tranquilo. Mas só para em cima disso aí. Você acha que essa questão, essas torcidas de reality show, sejam tão fanáticas, cara, quanto essas torcidas políticas também? Porque a gente está num ano que tem reality show, que foi de novo polarizado, de alguma forma. A gente está num ano eleitoral,
que vai ser também bastante polarizado. Eu tenho para mim, assim, eu tenho uma impressão de que a gente vai ter uma eleição muito violenta, e eu falo fisicamente violenta, não falo só de internet, falo física mesmo, porque os dois extremos são agressivos. Os extremos mesmo. Não estou falando de pessoas que estão abertas a diálogo e a debater ideias. Estou falando de pessoas que estão dispostas à violência, pior que a torcida de futebol. Você acha que essas torcidas de reality show sejam tão fanáticas quanto essas questões partidárias também? Ou tudo está ligado também? Tudo se interliga de alguma forma? Eu vou ser bem sincero. O extremismo é uma coisa que não me incomoda. Eu prefiro a pessoa que olha na sua cara e te chama de macaco do que a pessoa que te bate nas costas, finge que é seu amigo, fala para você que não é racista e que por trás está ali apunhalando. Eu gosto de saber quem é meu rival, né? Isso me deixa mais confortável. Dito isso, eu acredito que a paixão é muito similar. Eu vi isso tanto com a Juliette no ano passado, quanto com o Arthur desse ano. Só que a forma com que os cactos vinham até mim não era da forma que foi esse ano. Esse ano foi muito mais agressivo, né? Os cactos, vamos dar um exemplo, os cactos, eles vinham com aquela passação de pano, com a construção de narrativa que favorecesse a favorita deles, mas esse ano não. Esse ano vinha no racismo, na grosseria. Eu acredito que os bolsominions, ou bolsonaristas, ou essa ala mais extrema do Bolsonaro seja muito pior. Porque, como você bem pontuou, o lance da violência, o lance principalmente de arma. Quando a gente fala de arma, não sei se você tem acompanhado o aumento, né, da comercialização de armas de fogo no Brasil. Eu não tenho esse número, mas eu sei que é um número bem assim... considerável, né? Para quem está indo essas armas? Né? Para qual dos lados a gente imagina que está indo essas armas? Então, assim, eu tenho essa preocupação. Em 2018, quando o Bolsonaro foi eleito, eu estava no Rio Vermelho, galera de Salvador aí vai se ligar, no Largo da Adinha, chorei, não foi pouco, mas hoje eu percebo que foi pouco, vendo esse governo, eu vejo que eu chorei foi pouco, e ali mesmo teve uma situação acalorada, e com o Bolsonaro eleito, ou melhor, ele estava eleito tecnicamente, né, mas não tinha concluído a apuração, já teve ali um início de um protesto, e a polícia não contou 2 vezes, já rolou bomba de gás lacrimogênio, né? Tava eu, minha companheira e um amigo dela, eu empurrei os 2 para trás e fui, né? Porque eu sou um pouco mais ativo, né, nessas paradas, mais para proteger a galera do que para ir pro embate, porque não sou maluco também, né? E pronto, foi gás lacrimogênio, o Bolsonaro não tinha nem subido a rampa ainda. Então, eu também tenho um pouco dessa preocupação. Eu compactuo dessa preocupação. Eu, sendo bem sincero, eu não pretendo ir para passeatas que possam ser violentas, porque eu não sou mais aquele longe de 2018. Hoje eu sou pai de família. Hoje eu sou, inclusive, pai de família é um termo que eu evito usar justamente por causa do presidente, porque ele estragou esse termo. Mas hoje em dia eu tenho uma família, né? Eu tenho um núcleo familiar que depende de mim, então eu não posso, assim, infelizmente, dar minha cara a tapa tão facilmente, mas eu tenho um pouco de receio. Eu acredito que pessoas de esquerda que pensam em fazer revolução têm que estar treinadas, têm que fazer atividade física, tem que ter, sabe, tem que ter uma disposição. Eu sempre penso assim, se amanhã um grupo se 3 racistas, esses skinhead, quiserem te bater, você sabe para mim se defender? Não tô falando que você vai bater nos 3, mas você sabe se defender? Você tem gás para correr? Então, assim, eu penso muito nesse sentido. Então, eu acho que quem puder, obviamente, tem que ter esse preparo,
até para se prevenir de violências. Eu acho que não vai ter... Deixa passar esse carro. Você está ouvindo esse... Estou ouvindo, mas é tranquilo. Continua para passar. Você que sabe. Pronto. Então, assim, eu acredito que é muito importante que as pessoas tenham também a consciência de que não vai ser assim tão simples. Não, eu acredito que não vai ter ditadura militar, rejeição de sair do Planalto, não vai ter isso. Isso é muita bravata do nosso presidente, né, nesse desgoverno. Mas eu acredito que vai ter uma população, uma galera dele mais calorosa, que pode trazer, que pode fazer pode cometer algumas violências nesse processo de troca, caso ele perca, né? Porque eu não curto muito esse clima de já ganhou. Isso não vale para nada também, né? Já ganhou nenhum aspecto da vida a gente tem desse time já ganhou. E mais uma vez, para você que nos acompanha aqui ao vivo aqui no YouTube, quiser mandar sua pergunta para o Luan, só colocar aqui no chat que a gente vai ler para ele aqui. E não deixe também de se inscrever no canal, de deixar o like aqui no vídeo também. E também, né, seguir também os Esclarecendo Fatos também lá no Instagram também, assim que acabar a live, tá, gente? Não vai lá agora não. Acabando lá, vocês correm para lá e também sigam também os Esclarecendo Fatos no Instagram. Luan, indo um pouco da questão do próprio perfil Esclarecendo Fatos. Como é que surgiu o nome Esclarecendo Fatos? Como você escolheu assim? Que você falou que teve uma questão de letramento racial com seu tio e tal. Foi a partir daí que surgiu a ideia? Como é que foi? Inclusive, eu quero fazer uma coisa muito importante. O perfil Escurecendo os Fatos, que não é o meu, o Escurecendo Fatos, ele é antes do meu. Eu quero fazer esse adendo porque muitas vezes as pessoas vêm, olha, aqui tá te imitando, não. O cara foi antes do meu, eu não sabia que existia o Escurecendo os Fatos, e eu fiz meio que no lance da episteme mesmo, né, do ponto de vista. Uhum. Então, assim, o que é escurecer os fatos? Escurecer os fatos é meu ponto de vista, que é o ponto de vista étnico-racial. Então, assim, se você me traz uma parada, uma informação, uma notícia, um dado e tal, eu vou ver aquele dado e vou pensar ele na minha ótica, que é primeiramente a ótica racial. Então eu vou escurecer aquele fato e vou dar a minha versão, a minha ideia, o meu posicionamento sobre aquilo. Um exemplo. Pronto, a escravização. O que você aprende no colégio sobre a escravização é um ponto de vista eurocêntrico, branco, que não tem nada a ver com o que de fato ocorreu. Então, quando você entende, quando você vai partir para ler outros autores que não o do senso comum, aquilo também é escurecer os fatos. Aquilo é você trazer uma visão étnico-racial para a escravização. Eu costumo dizer que eu aprendi na escola, a escola de burguês, à época, sobre a escravização, que a contribuição do negro era capoeira e acarajé. Só. Tá. Eu lembro que quando eu via, parecia que os negros eram gratos por terem sido escravizados, eram gratos por terem sido retirados daquela terra. Então, assim, é um negócio absurdo. Então, quando eu comecei a ler, e comecei agora, com 20 e tantos, ver sobre as versões mais fidedignas, eu comecei a escurecer os fatos sobre a escravização. Me fiz entender? Uhum. Sim. Então é isso, mais ou menos nesse sentido. E assim, já te chamaram já de mimizento por ter um perfil chamado Escurecendo Fatos e não esclarecer? Então, a gente fala muito de esclarecimento, vamos esclarecer as coisas, vamos deixar as coisas claras e tal. E acaba sendo quase que um vício de linguagem, porque a gente vê muita pessoa preta falando dessa forma, né? É isso, mas outra coisa. Eu não acho que falar esclarecer os fatos seja racismo. Uhum. Eu só fiz um trocadilho também com isso. Sim. Fiz um trocadilho. Inclusive, tem um cara, que eu esqueci o nome dele, que ele falou de mim. Não sei se foi de mim ou se foi do outro, né? Desse que eu falei que é escurecendo os fatos.
Mas ele falou, eu vi um perfil chamado Escurecendo Fatos, eu não quero escurecer nada, eu quero clarear. E deu lá ele é negro, né? E deu lá uma versão, né? Do que ele entende, não sei o que, sobre clareza, sobre esse escuro, né? E, não, e o pessoal me mandou, eu comentei, eu acho que esse cara não gosta de mim. Só isso, porque assim, não é uma coisa que me afeta. Eu não quero entrar nesse debate, nessa briga, sabe? É simplesmente um trocadilho, uma coisa bacana, que tem esse outro lado também que eu pensei, mas aí quando eu uso, deixo as coisas bem escurecidas, né? Às vezes eu escrevo isso numa legenda, num texto, a galera acha que falar, que esclarecer é racista. Eu não acho, sendo bem sincero. A minha opção por escurecer os fatos, por escurecendo fatos, é justamente pela episteme, ou pela questão do meu ponto de vista sobre as questões, e também o trocadilho sobre esclarecer as coisas, esclarecer os fatos, entre outras questões. Entendi, mas já te chamaram já de mimizento por isso? Então, mimizento, assim, hoje mais não tanto, né? Porque eu acho que eu já tô, assim, não sei se eu... Tá travado o lance para mais repita. Só um adendo. Deu uma travadinha na sua internet. Travou? Sim, mas já voltou. E travou em que parte? Quando eu perguntei se alguém já tinha falado que você era mimizento. Por isso. Já bastante, mas mais no início. Hoje, eu acho que eu consegui afastar essa galera. Não sei se o algoritmo não tem mandado mais minha página para uma galera, mas hoje bem menos. Agora, por exemplo, quando eu chego numa página falando algum absurdo e dou uma podada, aí aparece. Essa galera chama de mimizento. Eu lembro que... Você sabe quem é Denilson? Lembra que é Denilson, o jogador da Copa, que teve aqueles 5 jogadores atrás dele? Acho que é Denilson. Que foi campeão do mundo. Denilson Show e tal. Denilson Show, sim, claro. Pronto. Eu lembro que recentemente a mulher dele estava... Eu posso estar errado, mas eu vou tentar parafrasear o que ela disse. Mas ela disse algo mais ou menos assim, que ela ficou muito feliz pela filha ter puxado o nariz dela, e não do pai. Aí eu comentei. Falei, olha, os traços, se sua filha tivesse esse nariz, também seria linda, tal. Aí pronto. Como eu furei a bolha, aí teve muito mimizento, não sei o que, blá, blá, blá. Você quer dizer o que ela tem que achar bonito, nananã. Ela até veio conversar comigo, ela até conversou comigo, né? Falando... mas até mesmo meu marido não liga. Eu falei, não, mas não é questão do seu marido, é questão de toda uma população que tem sua autoestima prejudicada por causa desse tipo de comparação. Ela até começou a me seguir. Assim, mas depois eu fui ver, ela parou também de seguir. Assim, geralmente é isso. Esse tipo de comentário vem quando eu furo a bolha, quando a pessoa me manda uma coisa muito absurda, que eu furo a bolha, aí pronto, aí começa. Aí tem esse tipo de comentário, mimizento e etc. Você falou também uma questão antes, assim, da questão lá que o nego só contribuiu com a capoeira acarajé, que você já tinha visto isso e tal. Você acha também, assim, que essa falta de conhecimento e consciência racial também atrapalha muito para que a gente não evolua enquanto sociedade? Eu falo de pessoas negras mesmo. Por exemplo, eu lembro que o Big Brother, desse último agora, de 2022, no primeiro dia, primeira noite deles lá, que a Natália falou que os negros foram escravizados porque eram bons, porque era aquilo, coisa. E eu vi um churrasco de gente massacrando a moça por essa fala. Realmente, é uma fala errônea, eu acho que é uma falta de conhecimento racial mesmo. A gente fala que a moça era bolsominion, por isso que ela falou isso, não sei o que e tal, enfim. Mas eu acho que não só pessoas pretas têm que ter essa consciência racial, conhecimento racial, mas também toda a sociedade, porque, querendo ou não, a gente vive num país de maioria negra, declaradamente negra, fora as pessoas que não se reconhecem como negros. Por exemplo, a gente abriu vaga do Banco Afro aqui há um tempo atrás, aliás, algumas semanas atrás, e tinha pessoas lá comigo que assim, a vaga era exclusiva para pessoas pretas, pessoas negras, quilombolas ou refugiadas. A vaga tinha essa exclusividade.
E tinha pessoas pardas falando comigo assim, olha, eu sou pardo, eu posso me candidatar? A vontade é falar, não, amigo, você é negro. Pardo não é cor, pardo não é gente de raça. Você é negro. Mas eu não falava, eu falei, não, pode sim, claro, pardo também, a gente entende que pardo também é negro também e tal. Mas você acha que não só pessoas pretas, mas a sociedade no todo, não deveria ter mais conhecimento racial num país como o nosso, que de maioria declaradamente negra? Eu vou tentar responder tudo, e se eu faltar alguma coisa, você me chama de volta Claro, para claro. as suas perguntas. Primeiro, sobre a Natália. Quando ela teve essa fala, eu fui a primeira página que eu me lembre de ter trazido justamente essa visão. Que foi a visão, gente, vocês estão criticando uma menina de 20 anos que provavelmente cresceu no meio, que não teve educação racial, que não teve nada disso, tal. Eu já fui logo para esse lado, porque assim, o texto que eu escrevi dessa semana pro Terra foi justamente sobre o lance que jogaram cocô na porta da casa da Lumena. Não sei se você viu Vi. esse rolê. Terrível. Então, assim, eu sei que pessoas negras são muito mais crucificadas quando o assunto é erro. Então, meu intuito foi logo afagar, foi logo abraçar. Eu não quis, né? Porque, assim, eu já fui Natália, sabe? Eu já tive esse tipo de discurso. Eu sei o que ela tá passando. Inclusive, eu fui no Facebook da Natália quando começaram a falar que ela era bolsonarista, porque seguiu o Bolsonaro. E ela tem vários posts progressistas. Ela tem post falando sobre racismo, ela tem post falando sobre gênero, ela tem post falando sobre vitiligo, ela tem post xingando o Bolsonaro, ela tem post falando da questão de classe. Ela tem vários posts progressistas. A galera não teve a decência de fazer essa pesquisa. Sabe? Então, assim, esse lance da Natália foi um lance que já me deixou com o pé atrás, com um monte de gente. Porque eu falo, eu fiz essa pesquisa em 5 minutos. Não foi uma pesquisa demorada. Fui no Facebook dela, procurei, tá lá, 2018. Ela postando, dizendo, ainda dizem que todo mundo é igual. 2017. Ela tem vários posts de crítica de tudo isso que eu falei. E a galera ignorou. Eu fiz a mesma, só interrompendo, eu fiz a mesma coisa que você fez. Fui na rede social dela para entender. Falei, será que ela não tem essa consciência racial mesmo e tal? E sabe o que mais me espantou nesse dia? É que uma moça de 20 e poucos anos, era super nova, de 20 e poucos anos, que fez esse comentário. Acho que era 21, 22, cara, foi coisa assim. Fez esse comentário. As pessoas massacraram a moça na rede social. Tinha uma porção de gente preta em volta da mesa. Ninguém falou nada. E ninguém falou nada dessas pessoas que ouviram aquilo e ficaram quietas também. É exatamente isso. Então, assim, hoje, eu tento tirar o foco muito das pessoas pretas, né? Porque, assim, eu repito, foi como eu escrevi essa semana. Você pega a Lumena e pega aqueles Marcos Harter, olha o que os dois fizeram e olha qual a trajetória dos dois. A Lumena teve os erros dela, mas, tipo, tem mais de um ano. Tem gente ainda fazendo esse tipo de coisa. O Marcos Harter foi expulso, eu acho que foi por violência psicológica, foi expulso do Big Brother por violência psicológica, foi para a Fazenda, ainda ficou em segundo lugar, se não me engano. Não sei se foi segundo lugar ou se foi para a final. Olha a discrepância que existe. No próprio Big Brother da Lumena, você teve lá o Rodolfo, que foi racista com o João, naquele lance do cabelo, e a música dele tá estourada. A música dele foi a mais tocada no Spotify durante o tempo. Então, assim, a gente percebe sobre como o lance dos crimes e castigos funcionam. E por eu ter esse entendimento, eu corri logo para afagar a Natália. Então eu corri justamente nesse sentido que você falou. Sim. Nós não temos esse letramento racial, né? A gente, infelizmente, fica refém de uma desinformação, porque para mim a educação é projeto de poder, tá? Sim. Então, assim, não é à toa que eles colocam o negro como só fez o acarajé e a capoeira. Eles não querem que a gente tenha esse empoderamento, essa autoestima. Para o sistema racista funcionar, a gente tem que nos ver como subalternos. A mente do oprimido é a maior arma do opressor. É muito bom que a gente não esqueça disso. Então a Natália, ela é a média dos jovens negros. A maioria dos jovens negros pensam como ela ou pior. Porque a Natália, bem ou mal, ela tinha entendimento racial, e você percebe que a fala dela foi uma fala numa tentativa de enaltecer, né,
Ainda negro. que equivocada, Sim. ela quis enaltecer, mesmo que equivocada. Ela quis enaltecer. Então, assim, E e você, aí, você falando isso, desculpa interromper, a questão da Natália, por exemplo, você falou da questão racial e tal, aí você deu o exemplo do Marcos, né, que foi expulso, segundo lá em outro reality, aquela coisa toda. Se a Carol Conká fosse branca, eu acho que seria tudo muito diferente. já teria passado Eu muito lembro tempo. aquela Ana Paula Renault, que eu Sim. não vou falar que ela foi igual a Carol Conká, não vou falar isso. Mas ela tinha uns ímpetos parecidos com o da Carol Conká e ela era a favorita. Repito, Carol Conká teve erro? Teve. Lumena teve erro? Teve. Mas quem não teve erro no Big Brother, gente? Pelo amor de Deus. Você tá lá durante 90 dias sendo vigiado. Quantas vezes você e eu seríamos cancelados se tivesse uma câmera 24 horas sobre nós? Eu seria cancelado. Eu sempre tento deixar isso muito explícito pro meu público, porque eu não sou perfeito. Uhum. Não sou. Eu provavelmente ia cometer algum deslize e ia ser cancelado. E eu sei que o cancelamento sobre mim seria muito diferente do cancelamento sobre, por exemplo, o próprio Marcos Harter, que não teve cancelamento praticamente. Teve o cancelamento, mas isso não impactou a vida dele como impactou, por exemplo, Carol Conká, como impactou, por exemplo, Lumena, que até hoje, um ano depois, recebe fezes na porta. Mas falando sobre a educação, e eu já falei, né, que para mim a educação é uma forma de colonização, né? É importante que as pessoas, que os negros, os pobres tenham essa mente colonizada para que aceitem as coisas de bom grado. Eu acho que isso é uma política para poder perpetuar a ideia da superioridade branca. Você não aprende no colégio, por exemplo, que a Europa tem sim, né, seus méritos, mas o grande mérito da Europa é a violência, tá ligado? Uhum. Muita coisa da Europa usurpou de outras civilizações. A biblioteca, que depois foi nomeada como Alexandria, foi o grande... todas as revoluções europeias pós o descobrimento dessa biblioteca tem como base o que tinha escrito, o que tinha de material intelectual dentro. É porque eu esqueci o nome da biblioteca original, que não é a Alexandria, por isso que eu estou assim meio que patinando, que eu esqueci o nome, que eu gosto de usar o nome original. Então, assim, a Europa usurpou o macarrão da Itália, não foi criado na Itália. O café, o chocolate belga não é feito nem colhido na Bélgica, sabe? Então, assim, a Europa, ela na verdade, ela usurpou muitas civilizações. A grande tecnologia da Europa foi a violência, e foi assim que ela conseguiu expandir, né? Então, assim, como é que vai ensinar isso? Como é que uma escola uma escola majoritariamente branca, que quero perpetuar a minha hegemonia, os meus privilégios, vou ensinar algo que vai me tirar dessa condição, entendeu? Então, assim, aí você me perguntou, você acha que a educação... se eu não me engano, foi essa pergunta. Você acha que essa falta de educação, no sentido literal, essa falta de educação que os colégios e que muitos colégios proporcionam é a causa das falas como a da Natália? Sem dúvida. Sem dúvida. Se a Natália tivesse uma educação que falasse para ela outros pontos de vista, eu nem digo só, né? Vamos falar sobre pontos de vista. Mostrasse esse lado do negro só acarajé e capoeira, mas que trouxesse, por exemplo, autores como Munanga, para falar também que não. Outro ponto de vista, que tem essa construção de uma África próspera, de que a África não é um país, parece besteira, né? Mas muitas vezes a gente vê... Eu sempre falo assim, ó, observe como os Estados Unidos é sempre referenciado como continente, América, e a África é sempre referenciado como país. Uhum. Lá na África
Nunca é Gana, nunca é Zimbábue, nunca é Guiné-Bissau, nunca é Guiné-Bissau, sempre é África. A África, e como se a América, a América. Então, assim, todas essas narrativas compõem a construção de poder que a gente vive hoje. Então, eu faltei responder porque eu estou fingindo que eu faltei responder alguma coisa. Não, mas a questão da educação racial mesmo, assim, na população, não só a população branca também. Eu acho que a educação racial não deve partir só do colégio, mas que o colégio é fundamental para isso. E a educação racial não deve só ser uma educação que fala sobre o racismo. Eu tenho um texto que eu falo cinco coisinhas que podem te ajudar a criar uma criança antirracista, por exemplo. Então, o que eu tento passar nesse texto? Você incute na criança algumas coisas, não só verbalizando. Porque, assim, sendo bem sincero, viu, gente? Eu acho que a criança, a formação é o melhor momento para você introduzir as coisas para ela ter aquilo dentro dela. Para ter aquilo no âmago, para ter aquilo como na sua base de construção. Então, assim, você não deve só falar para a criança, os pretos são mais pobres e tal. Você tem que falar que os pretos são mais pobres e saber explicar o porquê os pretos são mais pobres. E, para além disso, você deve colocar no dia a dia dela pessoas pretas. Quando eu digo pessoas pretas na sua roda de amigos, filmes com pessoas pretas, o desenho animado dela ter pessoas pretas, ela ter bonecos pretos, ela ter um herói favorito preto. Porque a indústria do entretenimento, ela é fundamental para formar muitas coisas na nossa sociedade, né? Tem um estudo de uma universidade, eu acho, se não me engano, é russa, que mostra que em 1945 a maioria da população mundial acreditava que quem tinha vencido Hitler era a União Soviética. Depois de muitos filmes de Hollywood, inclusive Bastardos Inglórios, que é um filme que eu gosto muito, a percepção mudou. As pessoas acham que quem destruiu Hitler foi os Estados Unidos. Então, assim, a indústria cultural tem um poder muito grande no que a gente vai pensar. Então, não tem como a gente ignorar. Não é que é só dar um bonequinho preto. Óbvio que não. Como eu falei, tudo tem que ser trabalhado em conjunto. É o bonequinho preto. É quando a criança fala, pô, papai, por que a maioria das pessoas em situação de rua são negras? Olha, filho, a gente passou por um processo de escravização, onde as pessoas negras não foram ressarcidas, e tal. Então, assim, o adulto, para formar uma criança antirracista, ele precisa de ter esses conhecimentos, né? Não é só resumir as palavras, não, toma aqui o bonequinho preto. De novo, desvirtuei do assunto, mas voltando. Eu acho que a educação antirracista tem que ser nesse sentido. Tem que trazer autores negros, porque já tem autores negros produzindo para crianças. Tem que mudar esse currículo escolar, que eu acredito que já tenha mudado, né? Depois da lei 9.000, não sei o que, eu sempre esqueço. Eu acredito que a minha educação foi bem diferente da educação que já vem sendo aplicada hoje em dia, mas eu ainda acho que falta mais. As coisas deviam ser faladas de forma mais explícitas. Eu tenho primos que estão saindo agora do colégio que eles ainda não têm um entendimento integral sobre algumas coisas, né? Inclusive, uma coisa que me incomoda bastante é no colégio você não via metade das atrocidades que existiam no período escravocrata, né? Ser um escravizado não era só ter o trabalho forçado. Você estava submetido a qualquer... Você era uma mercadoria. Olha, eu divago muito. Eu já estava indo para outro assunto. Então, assim, eu acho, com certeza, que a falta de material em grande parte das escolas que trata o período da escravização e o período pré-escravização, né? Porque, assim, se a vida dos negros tivesse 1.000 páginas, a escravização ia começar na 998.
Né? Tem 997 páginas de história, de conquistas. Para quem não sabe, o primeiro Sapiens Sapiens foi encontrado até então na África. Se eu não me engano, é onde hoje é a Etiópia. Então, assim, em tese, o primeiro ser humano é africano. Ou seja, se a sociedade partiu da África, como assim vocês querem resumir a África no Brasil? Ou melhor, resumir pessoas negras que têm sua ancestralidade na África só ao período escravocrata? Então, a gente não vai mudar a sociedade de forma substancial enquanto cada colégiozinho de interior não trazer o debate acerca das questões étnico-raciais numa episteme negra e não no episteme colonizadora. E assim, a gente sabe o pouco que aprende na escola que os livros contam. E o que os livros contam não é bem o que aconteceu. Como a gente vê na escola, a gente aprende que a princesa Isabel foi heroína. E não assim, foi bem assim que o negócio aconteceu, né? Então, assim, a gente aprende isso. Ela foi heroína, ela que libertou os escravos, ela que assinou a Lei Áurea lá, aquela coisa toda e tal. Libertação dos escravos, mas, cara, não foi isso que aconteceu. Eu trago sempre um comparativo. Digamos que fosse o Brasil a descobrir a vacina do Covid. Pronto. Bolsonaro dizendo que Universidade de Balbúrdia, falando que a pandemia é mimimi, não sei o que, daqui a 200 anos dissesse, poxa, a vacina foi só por causa do Bolsonaro. Se não fosse Bolsonaro... Entendeu o paralelo? Uhum. Por exemplo, ela era, de fato, a governadora, não sei nem como é que fala, a imperatriz, não sei, do Brasil à época, foi ela que assinou. Mas o porquê que ela assinou, o colégio não fala. Sim. O forte monitoramento da Inglaterra sobre a escravização, os embargos que países que continuavam traficando pessoas negras escravizadas estavam sofrendo. O levante, porque não é revolta dos malês. Eu não gosto da palavra revolta, porque revolta parece que é uma coisa que não tem sentido. Uhum. Né? O levante dos malês, todos os levantes que tiveram no Brasil, os escravizados se revoltando, os negros libertos que estavam já, por exemplo, Luiz Gama, André Rebouças, entre outros, que começaram também a lutar por essa liberdade. A princesa Isabel foi tipo... Sabe, tipo, ela assinou a parada. Mas ela não assinou porque ela era maravilhosa, bondosa e ficou com pena de ninguém. Ela assinou porque tinha uma forte pressão de várias esferas da sociedade, tanto dentro do país quanto fora, que começou a se tornar inviável para o Estado à época que as pessoas seguissem escravizadas. Se ela fosse tão bondosa, gente, ela tinha feito reforma agrária. Se ela fosse tão bondosa, ela tinha dado subsídios para as pessoas negras sobreviverem. Rapaz, é um absurdo de você pensar que as pessoas negras, quando há libertação, passaram a viver pior do que escravizadas. Sim. Porque, pelo menos, escravizadas, elas tinham, que não é referência, não estou dizendo isso como uma coisa boa, mas tinham um local para dormir, mesmo precarizado, e tinham comida, mesmo que pouca, e mesmo que, né, de qualidade duvidosa. Mas tinham. Quando há libertação, não tinham nada. Então, assim, se ela fosse essa salvadora, como pregam, ela teria pensado em tudo isso para que as pessoas negras escravizadas ou ex-escravizados da época não sofressem, e a gente teria um país muito, muito bem diferente, né? E aí a gente pode até discorrer sobre eugenia, sobre como, quando o governo quer que venham pessoas da Alemanha, da Ucrânia, da Polônia, para poder clarear a população, e a esses eles dão subsídio, a esses eles dão terras, a esses eles dão coisas para poder iniciar a vida aqui, e para pessoas negras eles não fizeram. A gente pode discorrer sobre isso tudo.
né? Tem uma série de incoerências históricas que a gente aprende no colégio, ou de omissões que não são ditas, ou que são ditas en passant, que não discorrem sobre as paradas, que... Pô, eu fui descobrir eugenia agora, com 28 anos de idade. Eu fui descobrir isso, que a intenção do governo em trazer pessoas brancas era clarear a população agora, depois dos 25 anos de idade. Então, assim, a informação, a educação é determinante para que pessoas saibam o que é o racismo no Brasil. Porque senão, elas chegam em minha página e lê aquilo, aí mimimi. Quando você para e explica esse contexto, ele fala, putz, não é bem assim. Acha que é mimimi porque não tem esse contexto. E sem contar assim, né? A gente falou. Não foi libertação, né? Assinou o documento, deixou todo mundo a esmo, sem nada. De repente surge aquela lei da vadiagem, começou a prender todo mundo de novo, não tinha emprego. E, cara, exatamente, a gente parte para esse lado. Sim. É o que a Raquel Fernandes acabou de dizer no chat aqui, que foi dada até subsídio para os europeus, entre aspas, os cotistas mal agradecidos. Não, a gente pode até entrar nisso. Os meus cotistas do Brasil são filhos de fazendeiros, a lei do boi, que reservava vagas para filho de fazendeiro. Na verdade, a lei dizia que era para toda a população rural. Mas quem da população rural tinha condições de mandar o filho para a universidade? Eram os fazendeiros. Então, assim, quando a gente vai entendendo essas incoerências históricas que no colégio a gente não conta, opa, pessoas honestas. Opa, não é tão mimimi assim. Sim. Exatamente. Falando em cotas, que a gente estou entrando nesse assunto aqui, como é que você vê a questão das cotas raciais nas universidades? Primeiro é importante dizer que a cota não é racial. A cota racial é uma subcota dentro da cota social. Eu gosto de dizer isso porque eu discordo. Eu não quero dizer que o preto rico e o preto pobre têm as mesmas condições. Eu não sou louco. Eu acho que eu fui meio capacitista, mas assim, eu sou um cara coerente. Inclusive, desculpe. Não vou. Tá vendo aí como a gente. É por isso que eu digo, eu erro, gente, eu erro. Nada, que isso. Eu não vou ser hipócrita e dizer em excluir a questão de classe. Mas a cota racial, ela é dentro da cota social. Eu, uma pessoa preta, que estudei o ensino médio no colégio particular, o pior que ele seja, porque a gente tem colégio particular ruim e pior do que colégios públicos que você não consegue vaga, isso é bom deixar como adendo, se eu, Luan, fosse usar as cotas, eu não poderia. Porque a cota é social. A cota racial é dentro da cota... a cota racial é dentro da cota social. Aí eu te pergunto, meu amigo Robério, se a simetria dos pobres que acessam a universidade, porque a gente sabe que a maioria dos empobrecidos no Brasil são negros, né? Se eu não me engano, e esse é um dado do último IBGE, 75% ou 76% dos mais empobrecidos, dos mais pobres do Brasil são negros. E observe, que não quer dizer que os outros 25% sejam brancos, só quer dizer que eles não são negros. Então, assim, por que precisa ter essa cota racial dentro da social? Porque, obviamente, dentro da social, quem estava entrando mais eram pessoas brancas. E por quê? A própria subcota racial demonstra que a classe não é fator determinante para nada. Porque se não fazia só a social, e a gente veria proporcionalmente negros e brancos entrando nas universidades. Então, assim, eu acredito que a raça, ela te reprime. Eu vou falar da minha experiência como negro em colégio particular. Eu fui socializado em um colégio de rico mesmo. E hoje eu analiso que eu estava mais preocupado em ser aceito do que em estudar. Você entende o que é isso? É você tá nem aí porque está sendo ensinado, só está preocupado em ser aceito, em ser agradável.
E não que minhas notas fossem ruins, mas eu não estava usufruindo daquilo 100%, porque eu estava mais preocupado com outras coisas. Então, assim, você ter acesso a um ambiente não é garantia de que você vai usufruir dele 100%. Fora a sua autoestima, fora os racismos que você sofre dentro desses ambientes, que vão te afastando da educação. Então, como eu falei, para mim, a cota racial devia ter cota racial mesmo. Dentro dessa cota racial, a gente podia colocar a maioria, e aí pronto, aí fazia o recorte de classe. Sim. Mas o primeiro ponto que eu queria trazer é esse, que as cotas não são raciais. As cotas raciais são subcotas. E sobre as subcotas raciais, eu acho que são determinantes. Eu conheço muita gente que as cotas, ou melhor, as subcotas, e as cotas também, porque eram pessoas pobres, obviamente, mudaram o patamar de vida, o patamar de acesso, o patamar de pensamento, os acessos que ela é como se as cotas tivessem possibilitado a elas entrar em um outro mundo, que até então elas não tinham acesso. E isso é muito triste. E aquilo, quem tem fome tem pressa. Sim. É óbvio que a cota é um paliativo. É óbvio que o ideal, no mundo ideal, seria o quê? Um ensino base, público, de qualidade, a mitigação do racismo, onde as pessoas nesses colégios tivessem um ambiente de aprendizado adequado, e que o acesso à universidade seria consequência disso tudo. Mas a gente sabe que o Estado não funciona assim. E aí, o que é que as pessoas querem? Que não tenha cotas, que pessoas negras não tenham acesso? É isso? A quem interessa que as pessoas negras sigam sem educação, sem acesso à universidade? E o porquê essas pessoas querem que essas pessoas negras não tenham acesso à universidade? E é bom falar outra coisa. Porque saiu um estudo que aumentou. Não. Aumentou em quais cursos, meu amigo Robélio? Medicina. Como é que tá os negros na medicina? Tá entrando tanto assim? Como é que tá os negros em direito? Eu estou falando das federais e estaduais, tá? Como é que estão os negros nos cursos de medicina, das engenharias, do direito? Estão entrando bastante na cota? Você, Roberto, já foi atendido por quantos médicos negros? Nunca. Ou médicas negras? Nunca. Eu nunca. Eu moro em Salvador, gente. A cidade mais preta fora da África. Eu nunca fui atendido por... médica, eu já. E para ser assim, bem... Como você falou, era uma médica parda. Que é negra. Não deixa de ser. Mas assim, um médico ou médica da minha cor, que não sou dos mais escuros, nunca... E a gente pode até entrar no assunto do colorismo também depois, que eu acho interessante. Assim, da minha cor. Nem médico, nem médica. E médico preto, nem pardo, nem negro. Nenhum. Então, assim, é muito complexo. É muito complexo. As pessoas, ocupar espaços de poder é determinante. Você vê referências... Porque, por exemplo, como é que a criança negra vai pensar em ser ator ou atriz nos anos 90 se ela não se via naquele lugar? Sim. Como é que a criança negra vai pensar em ser médica se ele só vê seus pares de cor sendo garis, sendo empregadas domésticas? E nada contra essas profissões. Inclusive, eu acho que são profissões que deveriam ser melhores remuneradas. E não são melhores remuneradas porque quem ocupa a maioria desses espaços somos nós, pessoas negras. Se esses espaços fossem mais compartilhados com pessoas brancas, acreditem, não seriam tão precarizados, porque a gente tem países em que esses serviços não são tão precarizados como aqui no Brasil. Então é isso. Eu acho que as cotas são necessárias, não são suficientes, a reforma tem que ser para otimizar, tem que ter mais preto entrando em medicina, mais preto entrando nas engenharias, mais preto entrando nessas matérias que a sociedade enaltece, porque assim, comunicação social, serviço social, história e etc, tem um monte de preto.
E repito, não estou diminuindo esses cursos, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. O historiador que se forma na UFES, que tem um professor preto que vai ensinar para ele, de fato, o que foi a história da escravização, é que vai moldar aquele aluno no futuro. Mas estou falando assim, os cursos que tá ali, ó, que a remuneração é instantânea, que nem medicina, você não vê. Eu postei ontem, tem lá viralizou um vídeo do sei que lá de medicina, aí mostra assim a plateia, o particular e o público, um brincando com o outro, e a câmera não pega uma pessoa preta. A câmera não pega uma pessoa preta. E tem 100 e tantas pessoas naquela parada. Uhum. Então, assim, as contas têm que ser reformuladas, mas para aumentá-las, para inserir mais pessoas pretas nos espaços. Pretos e indígenas, principalmente quilombolas, pessoas trans, PCDs, sabe? Eu acho que as cotas têm que ser ampliadas. Já deu de branco e branca, cisgênero, só como forma de representação. A gente precisa da população nesses espaços. Sim, eu concordo. Você não acha também que há também um certo descaso do Estado com a questão da educação, como você falou antes, na educação de qualidade, talvez não tenha no Brasil, nas escolas públicas principalmente. Você não acha também que há um certo descaso do Estado de forma proposital? Porque se você der educação para a população, o negócio pode ser um pouco diferente. A questão de até uma melhor consciência política, do seu voto, da questão de você conseguir debater algumas coisas de forma diferente, conseguir cobrar de forma diferente, de você pensar muito bem antes de dar um voto. Por exemplo, esse antes da eleição presidencial. Na última eleição, antes de votar, eu li todos os planos de governo, todos os candidatos. Até dos que não tinham chance de ser eleito, mas eu li todos os planos de governo. Farei a mesma coisa esse ano novamente. Vou ler todos os planos de governo e vou ver para quem eu vou dar meu voto. E muitas vezes a gente não vê isso. A gente não é uma prática comum na sociedade, porque as pessoas também não têm educação política também. Né? E não se interessam por isso. E eu também sou de interior. Eu não moro no interior hoje, mas eu sou de interior. E antigamente, na minha cidade, quando tinha eleição para prefeito, cara, a noite que antecedia a votação, o sábado de madrugada, era terrível, porque tive muita entrega de cesta básica, de caminhão de areia, caminhão de brita, de cimento, não sei o que e tal, porque é para comprar o voto. Isso acontece ainda hoje nas comunidades mais carentes. A gente sabe que acontece. A luz tá boa? Porque escureceu aqui. Não, tá a bom, luz tá boa? tá tranquilo. A gente vê não, eu posso ligar. Não, é tranquilo. Se precisar. Mas a gente vê isso até hoje assim, sabe? Então você acha que esse descaso também não acaba sendo um pouco proposital do Estado, para que você não dê educação e conhecimento para a população? E eu não falo só do atual governo, não. Eu estou falando disso de décadas e décadas atrás, desde desde 88 para cá. Eu acho que a gente tem vários pontos para ser analisado. Primeiro ponto da educação. A educação sucateada é um projeto, né? Não tenho dúvida. Não caio nessa bobagem de acreditar que a educação é assim porque o Brasil não tem dinheiro, né? Eu acho que ninguém mais pensa isso. Acho que isso é uma questão superada. Sim. Inclusive, né, essa educação ser ruim e não falar sobre várias coisas, como a gente acabou de falar, sobre a questão racial, etc, etc. Acredito também que todo esse desinteresse por política tem duas paradas. O primeiro, tempo, né? A população não tem tempo, pô. A população está preocupada em comer. A população está preocupada em pagar a luz. A população está preocupada, infelizmente, em outras coisas. A população brasileira, ela sofre muito. A grande massa, ela sofre muito. Eu, particularmente, não sou capaz de julgar assim, né, rápida. Não estou falando que foi o que você fez. Uhum. Mas, tipo assim, uma pessoa que, por exemplo, não aceita essa cesta básica. Qual é a condição de vida dessa pessoa? Não, mas assim, né? eu não estou nem julgando a pessoa que aceita ou não aceita. Não, é isso. Tem que aceitar mesmo. Você está passando necessidade, tem que aceitar. Uma forma de uma ajuda de comer, na verdade, né? Do básico.
Mas eu falo assim, eu falo no geral, no total, assim, do meio do Estado de educar a população, com o meio dessa população ter conhecimento suficiente para rever e repensar seus votos na eleição, por exemplo. Eu acho que o grande lance de não ter educação é nem só na questão política. É uma questão de preservar o status. Porque, por exemplo, se a educação é paga, quem é rico vai estar na frente. Sim. 1000 vezes. Se a educação é sucateada, você vai ter uma população que vai aceitar ser massa de manobra de forma muito mais fácil. Se você não tem educação e consequentemente, tem uma população empobrecida, ninguém vai rejeitar uma cesta básica, ninguém vai rejeitar R$100. E acredite, não é só no interior que dinheiro e cesta básica ganha eleição, não. Eu acho que eleições como por exemplo, vereador, muitas vezes, inclusive em grandes centros, são conquistados na base da compra de voto. Sim. Compra de voto mesmo. Compra aqui, ó. Quem votar aqui é 50 conto, é 100 conto. Então, eu acho que assim, o país, o Brasil, ele não funciona pra gente. Sabe? Pra gente, o Brasil não funciona. Pra elite, o Brasil tá como eles querem. Tá exatamente como eles querem. Então é por isso que não muda. De quem é o interesse? Roberto, vamos ser sinceros. Sendo bem sincero. Para mim, abrir mão do meu privilégio de gênero foi doído. Foi ardido. Eu não vou trazer aqui, né, relatos dessa trajetória, mas eu já passei noites acordados porque eu tinha que aceitar uma coisa que hoje eu paro e penso e falo, é óbvio que eu tinha que aceitar, tá ligado? Quem sou eu para não aceitar isso de uma mulher? Então, assim, abrir mão de privilégio é custoso. E não é todo mundo que está disposto. Então, sucatear a educação é uma das principais ferramentas para que se perpetue essa galera na elite, e eu digo nem na elite só, na classe média também. Porque a elite, eu acho que é outro rolê. A elite ela se beneficia desse empobrecimento, mas na ótica de sugar, de ter o trabalho sucateado, de passar a reforma trabalhista, etc, etc. Mas a classe média que acha que é rica também se beneficia disso porque os filhos deles medíocres, mas que têm acesso a uma boa escola, vai estar na frente, muitas vezes, daquele cara que é pobre e que é esforçado. Sim. Porque, bem ou mal, ele está fazendo mail naquele espaço, ele está tendo estímulo, e etc, etc. E querendo ou não, eu acho que a concorrência é muito desleal, né, Luan? Absurdo, um absurdo. Eu não sei como as pessoas conseguem ficar tranquilas e acharem que cota, que essas coisas é demais. É desleal, é desleal. Eu sou o que eu sou hoje pelos 12 anos, 11 anos que eu tive no colégio bonzão. O meu poder de interpretação de texto, esse meu poder cognitivo de entender as coisas com facilidade, eu aprendi tudo nesse colégio enquanto meus pais tiveram condições. Até hoje eu percebo nitidamente, fora os traumas do racismo, mas que nem tudo são coisas ruins, eu percebo que até hoje eu sou fruto daquela primeira educação ali, até a 6ª série, para ser mais exato, que hoje seria o 7º ano, se eu não me engano, num colégio puxado, num colégio que me chamava para responsa. Eu lembro que quando eu saí da 6ª para a 7ª, que eu caí muito, é que eu não quero expor assim a instituição, mas assim, é um colégio, eu costumo dizer que é semipúblico. Nem sei se essa palavra pode até ser um pouco errada, mas tipo assim, é só para não dizer que você não tá no colégio público, tá ligado? Uhum. E a 7ª série, eu não estudei, passei direto. Só pra você ter ideia da discrepância que era. Eu passei de ano, fui para outro colégio que era mais... E eu passei direto, sem estudar. Então, assim, é uma discrepância enorme. Aí você vê uma pessoa que da 7ª ao 3º ano
não estudou não foi um bom aluno, que na universidade só começou a ser um bom aluno depois que começou a entender as questões raciais. Ou seja, uma pessoa que tem um hiato aí de estudos de quase 10 anos, quase 10 não, uns 8 anos, quase 10, e ainda assim consegue ter o poder que eu tenho de gostar de ler, de entendimento, e etc, etc, é com certeza porque eu tive uma base que me puxou. Se eu não tivesse uma base que tivesse me puxado, eu com certeza não estaria, porque eu não era o tipo de pessoa que ia estudar, que ia fazer as coisas por vontade própria. Então, assim, a educação, na minha cabeça, ainda é a força motriz para qualquer mudança. Qualquer mudança. Eu costumo falar também que se eu me tornar milionário, por exemplo. E só um parênteses disso aí. Você é exceção da regra. Um homem preto A exceção que teve da exceção. Exceção da regra. Eu lembro na época que estava em evidência o escândalo mensalão, e estava lá o Joaquim Barbosa, e logo depois ele renunciou, saiu da STF e tal, e aí eu fui na entrevista. E falou assim, mas você conseguiu, não sei o quê, chegou um homem negro, né? Ele falou assim, cara, eu sou exceção da regra. Ele é a exceção de tudo. Então, assim, você também é essa exceção também, da regra também. Um homem negro que teve uma educação de qualidade até eu sou super exceção. Super exceção. E como eu falei, é uma coisa, só dando o que a Raquel Fernandes comentou aqui agora no chat aqui. É porque que o racismo institucional tem adoecido muitos cotistas e que a educação não é libertária, serve para a formação de mão de obra barata. É exatamente isso. E você pode repetir só o final? Só para eu. Ela falou que a educação não é libertária, ela serve para a formação de mão de obra barata. E a quem atende essa necessidade da mão de obra barata? Quem Sim. quer ter? Sim. Quem é que. Qual? Porque assim, é como eu falei, você vai. Poxa, eu vi uma coisa muito interessante. Você vai nos países nórdicos, que são sempre ditos como ideais, como isso e como aquilo. Pega a desigualdade, pega o salário mínimo. É aquilo. Os países mais ricos não são os que têm as pessoas mais ricas. São que os países com melhores IDH não são os países que têm pessoas mais ricas vivendo nele. São países que têm o pobre mais rico. Consigo entender? Eu consegui me fazer entender? Então é justamente isso. O Brasil não é uma sociedade. O Brasil, ele não tem aquela força da sociedade que quer crescer. O Brasil vive a lógica do usurpador colonizador, que é justamente como a Raquel falou. O que é usurpador colonizador? Eu quero que você tenha educação para eu ter meus ganhos. Eu não quero que você tenha educação para você ter conhecimento, para você ter uma condição de vida adequada, para você poder comprar, e etc. Eu quero que você tenha educação para eu continuar mantendo os meus ganhos exorbitantes. Então, ainda assim, eu não sei se ela falou em que sentido. Eu continuo acreditando que a educação é a forma de liberdade. Talvez não essa que a gente tenha, sabe? Talvez uma reforma para a gente na educação. Eu acredito que já teve, né? Como eu falei da lei e tal. Mas acho que uma reforma mais forte. E aquilo, a gente vai girar e vai acabar falando de capital. Porque quando a gente fala da precarização do emprego, a gente está falando de capital. A gente está falando da necessidade desses mega empresários de terem dinheiro. Eu costumo dizer que, como eu falei nesse instante, o Brasil ainda vive essa lógica da colônia, onde poucos trabalham para muitos e para muitos serem bilionários. Eu acho que eu sou da tese que bilionário não deveria existir. Porque para existir uma Europa rica, próspera, né, nos parâmetros ocidentais, tem que ter uma África empobrecida como ela está. Ou seja, para existir os bilionários brasileiros, tem que ter 33 milhões de pessoas passando fome. Porque senão a conta não bate. E esses bilionários, um cara que tem 10 milhões,
Ele não quer abrir mão de 1 bilhão para que pessoas comam. E eu não estou falando que ele vai dar 1 bilhão. Quando eu falo abrir mão de 1 bilhão, é dando mais salário ou barateando alguma coisa que ele... É nesse sentido. Não é sentido de dar 1 bilhão. Ele não quer, ele quer ter 11. Ele quer ter 12. E tudo isso, e toda essa ganância é o que causa as desigualdades. Porque o racismo, porque a escravização parte também bastante dessa necessidade da mão de obra, que nesse caso não era nem barata, né? Era escrava. Para quê? Ter mais ganhos, etc, etc. Então, assim, eu ainda sinto que a gente vive no período colonial por todas essas questões. Eu queria que... Eu fiquei assim, eu divaguei um pouco, porque eu realmente não entendi em que ponto a Raquel falou isso. Ela acabou de falar aqui, ela falou que se refere realmente à política educacional atual. Ah, sim, então é isso mesmo. Então aí é 100% de concordância com a fala dela. E eu acredito também que isso tenha isso. Eu não tenho esse dado, mas é uma coisa que se eu tivesse dinheiro, eu ia tentar. Sabe, eu vou tentar fazer essa pesquisa, que é o quê? Eu acredito que se a gente pegar cidades com melhores desenvolvimentos humanos no Brasil, possivelmente é a que tem menos negros. Uhum. E aí a gente pode partir para várias análises. Uma que eu faço, e eu não tenho nenhum dado, e pode ser até leviana, eu acho que quando o branco governa para branco, ele é mais cuidadoso do que quando o branco que quando governa para negro. Então eu acho que, e claro, que tem a lógica também do tipo, sei lá, vamos pegar o estado do Sul. O Sul, se eu não me engano, posso estar errado, também não... Ele é colonizado um pouco diferente, né? Por exemplo, do Nordeste, do Rio, de Minas Gerais. É uma colonização mais tardia que vem também, que é também uma colonização de povoamento, até pelo lance da eugenia, como já foi citado. Então, assim, você pega o Rio e Salvador, quando as pessoas... Você é de onde, Roberto? São Paulo? Eu estou em Vitória, Espírito Santo. Eu sou de Minas, mas estou em Vitória, Espírito Santo. Pronto. Quando você pega Rio e Salvador, que são as cidades mais pretas, né? As capitais mais pretas do Brasil, as pessoas adoram. Ah, eu fui para Salvador. Muitos pretos e pretas do Brasil todo adoram Salvador. Mas se você vier aqui em Salvador, você vai ver que tem muito preto na cidade, mas qualquer ambiente mais elitizado que você pise, você sente a ausência latente de pessoas negras. É uma coisa absurda. E por isso que às vezes as pessoas romantizam, você mora em Salvador, é muito bom, né? Depende qual a sua visão de ser muito bom. Eu, pelo pouco que eu converso, Salvador ainda consegue ter menos negros em espaços de poder do que o Rio de Janeiro. Só para vocês terem uma ideia. Salvador consegue ter menos... Por que eu digo isso? Porque tem mais preto em Salvador. Então, assim, Salvador consegue ter menos pessoas negras em espaços de poder do que o Rio de Janeiro. Também porque o Sudeste é onde tem o capital, etc, etc. Inclusive, é uma crítica que eu faço, já fiz até lá na página, que tirando a questão racial, a questão regional também conta, porque assim, quando uma empresa quer um preto, ela primeiro procura uma preta ou um preto para poder... Ela primeiro procura no Rio e São Paulo, depois que chega aqui na Bahia. Sim, tem outras questões para o racismo que oprime, né? Mas então, nesse sentido, é bem isso. É muito triste, porque a gente vê que até em cidades lindas, que as pessoas romantizam, que adoram Salvador, quando você vai para espaço de poder, os espaços seguem sendo majoritariamente brancos. E eu não estou falando de concessionária de carro, daquelas marcas de rico, não estou falando de espaços tipo Outback, que é caro, mas não é nada assim, sabe, exorbitante. Você pisa no Outback, você já vê a segregação, o apartheid natural em que o cidadão soteropolitano vive. Aqui em Vitória eu costumo dizer que há bairros também, não só aqui em Vitória, acho que o Brasil inteiro, vamos colocar aqui nas capitais brasileiras. Eu falo que a gente vive talvez um apartheid do mundo moderno.
onde há bairros predominantemente brancos e há bairros predominantemente pretos. Né? E acaba sendo Eu acho que o. e aí, nesses bairros predominantemente brancos, os pretos estão ali para quê? Para trabalhar. Ou trabalha na casa de alguém, ou doméstico na casa de alguém, ou trabalha em alguma loja aqui naquele bairro. Mas há aí um pouco desse apartheid do mundo moderno, sabe? Robélio, tem um estudo que mostra que brancos. Gente, o Google pode ajudar, porque quando faz o recorte social, os brancos ainda são os que têm mais capital. Uhum. Então, assim, entre os pobres, os menos pobres ainda são brancos. E eu não sei como é na sua cidade ou como é aí, mas quando você vai aqui nos bairros periféricos, você vê que a vendinha mais arrumada é de um cara branco, a oficina mais arrumadinha é de um cara branco. Então, é como eu digo, não é como o Silvio de Almeida disse. O que pavimenta a classe no Brasil é a raça. Não tem como ignorar isso. E como é a raça que pavimenta a classe, a gente tem isso que você falou. Serviço de preto, serviço de branco. Bairro de preto, bairro de branco. Shopping de preto, shopping de branco. E que a gente pode até traduzir para shopping de pobre, shopping de rico. Pode. Mas eu quero trazer aqui que a maioria dos pobres são pretos, que o que pavimenta a classe é a raça, e que a gente precisa deixar isso escurecido, porque senão os brancos de esquerda pegam nossa pauta para ganhar voto e no final acabam resumindo tudo em classe. Como eu vi um candidato a governador entrar no comício de um candidato que levantava a bandeira étnico-racial e dizer que no Brasil o problema era classe, que raça era besteira. Então, eu já permeei muitos lugares para saber que tem aliados parciais, existem aliados de interesse, aliado até a página 2. Eu já vi muita coisa. Então, assim, ao mesmo ponto que essa vivência me fez entender que nem sempre eu vou poder colocar raça na frente de tudo, porque vai que vem um Bolsonaro por aí, me fez entender também que ser de esquerda não é fator determinante para você ser uma pessoa progressista. Não no Brasil. Eu acho que o Brasil é um país tão doido que o Brasil é o único país que tem a esquerda conservadora. Eu acho que o Brasil tem uma esquerda conservadora. E essa esquerda conservadora ainda é a maioria quando se fala de cenário político. É essa esquerda branca e conservadora que ocupa o lugar na esquerda que vai chegar nos próximos 20 anos aí nos espaços de poder da política brasileira. Sim, concordo, 100%. Luan, estamos chegando aqui a uma hora e meia já de papo aqui, chega no final. Eu falo, né, velho? Não, foi maravilhoso, cara. Assim, tipo, nós já vimos combinado, né, que seja entre 40 minutos a uma hora, nós vamos chegando a quase uma hora e meia. Mas foi muito bom. Eu falo muito. Não, foi maravilhoso. Todo podcast é isso. E já vai ficar o convite para voltar aqui, tá? Já fica o convite para outras papos, a gente conversar Só aí. Só mandar. Mas agora que eu peguei gosto? Agora tem que vir mais vezes aqui. E, Luan, obrigadão mesmo, cara, assim, por ter aceito o nosso convite. Foi muito bom aqui, o papo tá muito bom. Por mim, eu continuava mais tempo aqui também, mas a gente tinha um combinado de tempo. Vamos marcar esse papo com um vinhozinho, um queijinho. Ah, com certeza. Claro, né? Isso hoje não dá para fazer. Ainda porque não. Um pedacinho de queijo e uma garrafa de vinho tá o preço da feira. Mas se tudo der certo, vai passar, as coisas vão melhorar. E eu quero encontrar uma galera para poder trocar uma ideia, tomar um negócio e num ambiente mais descontraído, porque quando você para ver as realidades das pessoas pretas em todo o Brasil, todas elas têm muito a acrescentar. Nós temos a acrescentar uns aos outros. Exatamente.
E Luan, alguma mensagem final aí para quem nos assistiu aqui, quem está nos ouvindo agora também no Spotify, no Deezer, no Google? Galera, papo retíssimo. Eu queria falar sobre raça, mas a gente está num ano muito importante, ano de eleição, um ano em que o genocídio não foi só por Covid, foi por fome e por outras coisas. E como eu já pontuei durante todo esse episódio, muitas dessas coisas, ou melhor, todas dessas coisas, afetam majoritariamente pessoas negras. Então hoje eu reservo esse meu tempo final para pedir para que vocês votem no candidato que tem mais chance de tirar Bolsonaro. Não é o meu candidato favorito, que seria Léo Péricles. Não é o meu candidato dos sonhos perfeito, não é. Mas hoje, tirar Bolsonaro é uma emergência, é uma urgência para que nossa população negra não fique mais vulnerável do que sempre foi. Repito, não que os outros presidentes tenham sido perfeitos para nós, mas que esse, sem dúvida alguma, foi o pior, pelo menos, né, do que eu tenho conhecimento, desde que eu estou vivo, né, anos 90, eu não tenho dúvida. E se esse cara ficar mais 4 anos no poder, sabe lá o que pode acontecer, sabe lá, né, as coisas terríveis que podem desenrolar a partir disso. Então, por favor, votem. O meu voto é Lula, 13. Meu voto é Lula, 13. Não acho que vai ser fácil, não acho que esse clima de já ganhou é possível, não acho que vai ser no primeiro turno, não acho que vai ser sofrido. Quando começar a campanha, que a máquina, né, começar a cantar dinheiro para lá e para cá, se segurar preço disso, segura preço daquilo, e etc, etc. O bicho vai pegar, mas é isso. Eu consegui ser longo até na finalização, né? Mas é isso. Votem com consciência, a gente precisa tirar esse cara do poder. É isso aí. Para vocês que nos ouviram até aqui no Spotify, Deezer, no nosso agregador de podcast preferido, não deixe de seguir o podcast Prosafro. Toda semana um episódio novo. Para você que nos acompanha aqui no YouTube também, aqui, está nos vendo aqui também, já fica o convite para terça-feira que vem, dia 28, às 16 horas, estaremos ao vivo aqui com a Aniele Franco. Vamos gravar com a Aniele. E... Que honra, Lu! Que honra! Que honra minha! Saber que eu tô no espaço, que semana que vem... Posso falar só uma coisinha? Claro. Rápida. Eu ouvi um podcast sobre as milícias do Rio. E eu só pensei na Marielle. Porque tem uma parte que fala sobre a Marielle. E, cara, se quiser eu te passo depois. Sim, porque eu acho que pode agregar bastante para essa conversa que você vai ter com ela. A gente vai conversar com ela semana que vem, no dia 28 às 16 horas. Então já fica o convite. Você também já tem que cuidar com a gente. Eu vou estar aqui ao vivo. Por favor. Vem com a gente também, que vai ser um papo bem legal com a Aniele também na semana que vem. E muito obrigado, Luan, mais uma vez. E para você que nos assistiu também aqui, muito obrigado também pela companhia aqui. E até o próximo episódio. Valeu, gente. Valeu, Luan.